Em Semeando a Boa Semente, quero falar hoje sobre a importância do crer, da crença em Jesus Cristo, o Filho de Deus, cumprindo a promessa que fiz no vídeo anterior, dizendo que falaria sobre isso, uma vez que falei sobre os milagres de Jesus registrados por João e a ênfase que ele deu em cada milagre, mostrando então e querendo provar dessa forma que Jesus é de fato o Filho de Deus, pela necessidade de o mundo crer de fato que Jesus é o Filho de Deus. Quando pensamos na crença, tem um ditado popular que diz pelo menos 3 coisas assim que não se pode discutir: política, futebol e religião. Eu acredito nisso. É muito complicado quando se quer discutir política. É complicado quando se discute futebol. E nós acabamos de ver aí acontecendo a Copa do Mundo, tudo que aconteceu, as zebras que apareceram. Né? E a religião. A religião é um negócio que não dá para discutir. A religião, quando ela é colocada, ela é para ser aceita. No sentido maior e melhor do termo religião, que significa religar, e diz respeito a religar o homem a Deus, quer dizer, voltar a ligar alguém que já esteve ligado, mas por causa da desobediência e do pecado foi desligado. Religião significa, no original, religar. Então o homem é religado a Deus. Quem é que religa o homem a Deus? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. A parte disso, ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu creio e isso é benefício para a minha vida de um modo geral, ou eu não creio e perco esse benefício, o que chamamos de graça, que é favor também imerecido. Quando eu penso na crença, na importância da crença, João registra no seu Evangelho, capítulo 20, os versículos 29, 30 e 31, na verdade o 30 e o 31, ele registra algo interessantíssimo. Ele fala sobre estes milagres que ele registrou, mas ele chama a atenção que muitos outros, na verdade, foram feitos. Olha como ele diz, versículo 30. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Não estão escritos neste livro. E o versículo 31 ele diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É um propósito. A crença não é crer apenas por crer. Não, eu tenho que crer. Por que crer? O propósito da crença é que, a partir do momento em que cremos em Jesus como Filho de Deus, nós temos vida em seu nome. Assim está definido por João nesse livro. E é isso que nós precisamos aprender. Crer. Não adianta discutir se é, se não é, por isso, por aquilo. E pode-se discutir, mas não vai chegar a lugar nenhum. Se eu não estiver predisposto a crer em Jesus, se eu não estiver predisposto a aprender na palavra de Deus algo a meu respeito, que mostra para mim as minhas falhas, e então eu posso pedir perdão, não vai adiantar qualquer conhecimento que eu tenha. É importante então pensar que quando João registra isso, no capítulo 20, 30 e 31, Jesus vinha falando agora com Tomé. O versículo 29 é a palavra de Jesus a Tomé. Quando ele duvidou de Jesus. Duvidou que fosse de fato Jesus. Então Jesus diz: você agora está crendo, Tomé, só porque você viu? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então muitas vezes a gente quer crer, quer através de prova, de algo que aconteceu. Não há necessidade. Para eu crer em Jesus, eu tenho que crer em Jesus. E tenho que me aperceber pecador, carente da graça de Deus. É tão interessante então considerar isso, e o próprio João vem registrando, e aí no final
do seu livro, né? No capítulo 21, versículo 25, ele faz essa outra observação, quase que repetindo o que ele havia falado no capítulo 20, quando Jesus vem falando com Tomé, e ele mostra que esses milagres são alguns, mas existem muitos outros. No capítulo 21, versículo 25, é interessante que ele registra algo ainda interessantíssimo. Ele diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém, diz ele. É tão interessante isso, e eu estava pensando, sem querer desmerecer João, né? Ele ainda não tinha uma visão do futuro distante, em que a internet ia aparecer, e quando eu tenho aqui o meu celular, eu tenho mais de uma Bíblia, de uma tradução, eu tenho dicionário bíblico, eu tenho tantas coisas num pequeno aparelho, né? A Bíblia, assim, em várias línguas, eu nem uso, não sei, né? Eu fico pensando que hoje bastariam alguns celulares, estou exagerando e multiplicando só para mostrar isso, e teríamos aquilo que Jesus fez. Mas o mais importante não é o que poderia ser registrado, é o que foi registrado. Basta. Se eu e você, se as pessoas não conseguirem crer em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, com aquilo que está registrado na Bíblia, não precisa mais nada, porque você também não vai crer. Precisamos crer naquilo que já está registrado. Basta, é o suficiente. A palavra de Deus é assim, basta para crermos em Jesus Cristo. Em 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 11 e 12, falam de algo interessantíssimo a respeito da crença, da importância de crer. Vejam bem, eu vou ler aqui para que a gente entenda, e vou encerrando por aqui, porque esses versículos, eu costumo dizer, eles são chave, não dá para discutir. São provas que eu chamo de irrefutáveis. Provas irrefutáveis. Não adianta ficar querendo discutir, porque não vai conseguir. Olha aqui, 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E, na verdade, posso até ler o 10 também. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Por quê? Porquanto creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Ou vou ler para melhorar, não é? Vou ler para melhorar a leitura, que diz assim: Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que deu de seu Filho. O testemunho é este, versículo 11, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Olha só, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. O 12, então, é a prova que eu chamo do quem tem, tem, quem não tem, não tem. Olha o que diz o 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Olha que interessante. Então, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. É preciso ter o Filho de Deus. E para ter o Filho de Deus, é preciso crer que Ele é, de fato, o nosso Salvador. E eu encerro voltando lá para o Evangelho de João, não é?
E no Evangelho de João, eu vou descobrir no capítulo 3, o versículo 36, algo interessantíssimo, que é praticamente o complemento desse versículo de 1 João, versículo 12, da prova que eu disse, quem tem, quem não tem, não tem. Olha só, João 3, o versículo 36, o que diz? E o 35, talvez, para entrar no 36 com maior segurança. Olha o que diz. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou às suas mãos. Todas as coisas entregou às suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que triste conclusão é esta que João traz nesse capítulo 3. A ira de Deus sobre ele permanece. Então é importante crer com o propósito, não é? Com o propósito de termos a vida eterna. E se não crermos, se alguém não crer, infelizmente, a Bíblia diz que a ira de Deus sobre ele permanece. Perdeu a graça de Deus. Em Jesus, nós alcançamos a graça. Fora de Jesus, perdemos a graça e a ira de Deus sobre nós permanece. É importante que se pense nisso. E ao pensar nisso, é importante que cada um de nós se examine, se ajuste com Deus. Se alguém ainda não tinha pensado nisso, é tempo de pensar. Abrir o seu coração e receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pensa nisso. E eu desejo que Deus abençoe a sua vida.